Fala galera do canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Caio Vieira e hoje eu vou mostrar para vocês como o Vasco da Gama vacilou bastante nas últimas 10 rodadas. Também vou mostrar para você como o Vasco da Gama pode se reabilitar nessa Série B e pode encostar ali no G4. Ainda tem esperança para o Cruz Maltino. Mas antes de a gente ir para o vídeo e mostrar esses números que eu falei agora, se inscreve no canal, curte esse vídeo e manda esse vídeo para aquele seu amigo vascaíno que ainda tem esperança que o Vasco suba para a Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? Peguei alguns números. Eu vou deixar os números aqui na tela dos últimos 10 jogos do Vasco da Gama. Só para você ter uma noção, o Vasco 50% desses pontos, beleza? Mas 50% dos pontos não é uma pontuação ridícula. Mas se você for parar para perceber para quem o Vasco perdeu ponto, aí você vai começar a perceber que a campanha não está sendo tão boa aqui, beleza? O Vasco perdeu pro Remo, que é o 11º colocado da Série B. Perdeu pro Londrina, 18º e é o antepenúltimo. Perdeu 2 vezes pro Operário, bom ressaltar, e perdeu pro Avaí. Os empates. O Vasco empatou pro Brasil de Pelotas, que é o lanterna da competição. Empatou com o Cruzeiro, que foi o jogo recente. E o único empate justificável foi do CRB, que é o 4º colocado, e ainda empatou no final. Bem, desse corte de 7 jogos que a gente tá vendo aqui, é importante ressaltar que o Vasco poderia ter perdido 2 jogos, que a gente pode até considerar, que eram o jogo contra o Avaí, que é o 6º colocado, e o jogo do CRB. Os outros jogos foram todos jogos que o Vasco poderia ter vencido, e até vencido com certa tranquilidade. E foi nesses jogos que todo mundo achava que o Vasco ia vencer, que começou a crise do Vasco da Gama. Eu também queria mostrar para vocês aqui que o saldo do Vasco nesses últimos 10 jogos é de -2. O Vasco fez 10 gols e sofreu 12 gols na competição. Outra questão também que é bastante importante é que o Vasco tem uma sequência de vitórias de 2 vitórias. E a sua maior sequência invicta foi de 6 jogos. E a maior sequência de derrotas foram de 3 jogos. Então você para perceber que quando você comparar a sequência de vitórias com a sequência de derrotas, o Vasco perdeu muito mais do que ganhou. E outra questão muito importante também que a gente tem que ressaltar é que o Vasco só venceu 3 vezes nos últimos 10 jogos. Deixa aqui nos comentários o que você está achando da atual situação do Vasco e também diz para mim se você acredita que o Vasco vai retornar para a Série A ou vai permanecer mais um ano como o Cruzeiro fez no ano passado. Antes do histórico do que tem acontecido nos últimos jogos do Vasco da Gama, esses 5 jogos vão ser bastante difíceis para o Vasco da Gama, mas o Vasco tem que pensar em vencer pelo menos 3 jogos daqui para ter esperança. Com 3 jogos vai pular para 43 pontos, vai continuar no meio da tabela, mas vai se manter vivo na disputa. Precisa vencer 9 jogos dos 13 restantes. Então o Vasco precisa bater em todos os times que estiverem abaixo dele e bater nos times que ele tem mais time, como o Sampaio Corrêa. Então, galera, é isso. Ainda há esperança para o Cruz Maltino, mas ele tem que fazer o dever de casa de vencer os times da parte de baixo da tabela. Lembrando que esses confrontos aqui, dos últimos 10 confrontos, todos os times lá de baixo da tabela, do finalzinho do primeiro turno, o Vasco vai pegar no final do segundo turno. Então, há esperança ainda para subir para a Série B, melhorar bastante o desempenho, porque se não bater do 10º para baixo e bater em times que estão acima dele, que são piores do que ele, o Vasco não vai conseguir subir. Isso é óbvio, mas ainda há esperança. E nesse corte aqui de 5 jogos é a esperança do Vasco da Gama para deslanchar e partir para a reta final do Brasileiro. Acho que não tem que ter esperança que a maioria das vagas da Série B são decididas na última rodada. É impressionante como tem times que saem da 4ª e 3ª colocação e tem uma troca ali naquele momento. Tem que se agarrar isso também e tem que manter o trabalho. Agora, são esses 5 jogos que vão ser decisivos para a reta final. E diante desse número, você deve estar pensando que o Vasco não tem chance de subir para a primeira divisão. Mas o que eu acho bastante interessante é que o Vasco tem, como eu disse no início do vídeo, tem 3 jogos bastante importantes que podem tirar o Vasco dessa zona intermediária ali da Série B. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e manda esse vídeo pro seu amigo vascaíno com todos esses dados que eu passei aqui para vocês. Ainda tem esperança pro Vasco sair dessa situação, mas tem que fazer o dever de casa e vencer esses 3 jogos e pelo menos empatar com Coritiba e Goiás. Não é nada impossível, mas
diante da atual conjuntura, é um cenário bastante preocupante, mas que dá para ser revertido. Beleza, galera? Então, até a próxima. Um abraço.